Para esta edição é nosso convidado, o Sr. Professor Doutor Engenheiro Ângelo Correia, especialista em estudos estratégicos, com quem vamos falar da geoestratégia e da geopolítica mundial. Sr. Professor, muito obrigado por ter vindo ao TPA Global. Muito obrigado, Dr. Isílio. O prazer é meu. Muito bem. Professor, estamos a viver num mundo tão conturbado que, se me for, digamos, perdoada a rudeza da expressão, eu gostaria de perguntar se este mundo em que vivemos está louco. A pergunta que nós costumamos fazer é se o mundo está louco, se os deuses estão loucos ou se os homens estão loucos. Eu acho que há 2 ou 3 parâmetros que estão a determinar mudanças essenciais no mundo. Nós fomos criados, a minha geração, o Dr. Isidro é um jovem, eu já não sou, e lembro-me que todos nós aspirávamos, quando Angola quis ser independente, e devia ser independente, quis criar um Estado próprio. Portugal tinha um Estado próprio. A fórmula política organizada das pessoas se entenderem como comunidade política e satisfazerem as suas necessidades é através dos Estados. Hoje em dia estamos numa nova ordem, nos princípios de uma nova ordem mundial, uma nova ordem global, em que o objetivo é reduzir o papel dos Estados. Em alguns casos, limitá-los tanto para que outros poderes venham sobre os Estados, determinem a nossa vida, sem os Estados que é onde nós votamos, ou nós escolhemos o nosso futuro, possamos exercer o nosso poder. Professor, esta lacuna criada por esta limitação que o professor aqui acabou de enunciar, não é propícia a criar uma certa desordem mundial também? Ora bem, hoje em dia, infelizmente, aquilo que é esta diminuição do papel dos Estados, a importância dos novos atores, por exemplo, empresas. Há empresas que são mais poderosas que os Estados. Hoje em dia, passa-se um fenómeno contrário ao que se passava há 30 anos. Há 30 anos as empresas vinham falar com os Estados, diziam, olha, eu gostava de investir em Angola, ou em Portugal, ou na Namíbia. Discutiam, conversavam. Hoje em dia, são os Estados que andam atrás das empresas. Tanto temos... Ou seja, há uma inversão de papéis que faz uma coisa terrível. Que faz com que, ao fim e ao cabo, nós estamos numa ordem em que o alinhamento e a racionalidade das relações que se passavam entre Estados estão a dar origem à anomia, à não causalidade, à disfuncionalidade que aparece nas relações externas, gerando um princípio de caos. Hoje em dia, o que se põe nas relações internacionais não é a lógica, é a dúvida. E a dúvida leva ao caos. Temos Estados mais fracos e organizações mais fortes? Temos hoje em dia 2 realidades distintas. Temos, por um lado, os Estados cada vez mais fracos. E o poder que os Estados tinham corresponde, até certo ponto, àquilo que se passou no mundo, quando as finanças se autonomizaram da economia. E, portanto, passaram para um universo completamente diferente, de organizações privadas, ou semipúblicas, ou exteriores, em que cada vez mais os Estados não têm qualquer influência. E, portanto, há parâmetros no mundo que estão hoje em dia definidos, não pelos Estados, não pela relação entre Estados, mas pelo poder que eles chamam os mercados. Só que esses mercados são poderes onde uma ou 2 entidades mandam. A partir dessa altura começa a desaparecer de alguma forma, desaparecer entre aspas, a lógica do contrato social, porque as questões sociais deixam de ser parte central da preocupação dos Estados. Como uma das questões mais sérias que hoje em dia vivemos na Europa. O contrato social, o que era, no fundo, é uma imagem em que os cidadãos entre si acordam uma forma de relacionamento entre eles, outorgando poderes a um Estado. Um Estado, por sua vez, tem uma obrigação de satisfazer as necessidades deles. Ou seja, eu dou poder ao Estado e o Estado presta-me serviços. Eu pago impostos ao Estado e com isso tenho direito a votar e a escolher o meu futuro. Mas o Estado, por sua vez, tem o compromisso de me ajudar. O que é que acontece hoje em dia com essa circunstância? É que quanto mais importância vai tendo o conjunto de operadores exteriores e até a diminuição do papel dos Estados, menos legitimados se sentem os cidadãos para pagarem os impostos, para requererem ao Estado prestações sociais, os serviços de saúde, os serviços de educação. Quanto mais nós queremos um espaço em que o Estado cada vez intervém menos, não tem dinheiro, não tem recursos,
Então, nessa altura, as pessoas perguntam que sentido faz a comunidade política? Mais, vamos à segurança social, às pensões. Eu, hoje em dia, eu já sou de terceira idade, uma amiga da maturidade. Professor. Mas vamos pensar em 3 pessoas. Suponha que tem uma criança, um filho, com 5 anos. Você e eu. Você pertence à segunda idade, que é à maturidade. O seu filho e eu vivemos das contribuições que você faz. Porque eu, quando tinha a sua idade, eu pagava o meu desconto, a minha pensão, pagava a segurança social, para que do dinheiro que eu dava ao Estado, o Estado ia fazer creches, ia dar as pensões de reforma aos que já estavam velhos, ia dar as pensões de nascimento e de aleitação para as crianças que nasciam, e assim sucessivamente. Quando eu passei ao meu estatuto, o Dr. Isidro tem que fazer isso para os seus filhos e para os mais velhos. Ora, este contrato social, que no fundo aqueles que trabalham hoje estão a pagar para os seus filhos e os filhos dos outros, e ao mesmo tempo para os mais velhos, isto é, em cada momento da história, eu estou a pagar, eu estou a descontar para os que vêm a seguir e para os que vieram antes. É a tal solidariedade geracional. É a solidariedade geracional que faz parte do contrato social. Cada vez mais as dificuldades de superar isto no Estado são manifestas. E, portanto, cria-se um fenómeno de desagregação relativa das relações entre as pessoas e as comunidades. Professor, isto será que obedece a uma lógica que provavelmente ou eventualmente seria previsível do próprio percurso das políticas neoliberais, liberais e neoliberais e, por exemplo, das políticas keynesianas que privilegiam a intervenção ou não do Estado na própria economia? Eu acho que o Luís trocou a questão de fundo, que é esta. Qual é a perspectiva que nós hoje em dia temos de olhar para o mundo? O que é que nós podemos esperar do mundo? Podemos esperar que os Estados que criamos, que são construções... Angola tem 40 anos. Depois de Angola já há Estados mais recentes. Timor-Leste. Portugal é um Estado velho. Mas há outros Estados que são recentes. E o Estado o que é que significa? Uma forma de organização política de uma comunidade que tem uma vantagem e uma necessidade, que é obrigar as pessoas a darem-se entre si, a serem solidários, a terem um desígnio parecido, a terem uma imagem igual. A lógica da comunidade. Terem uma lógica de comunidade, isto é, há um destino, cada um tem a sua forma de realizar a sua vida, mas há alguma coisa que nos une, uma memória, um conjunto de ideias que nos une em relação ao passado. Porquê que, por exemplo, Angola construiu um memorial Agostinho Neto? Porquê? E um memorial grande, poderoso, imponente. Porque é uma afirmação da sua memória. É uma afirmação da sua história. É alguma coisa que os angolanos, agora, daqui a 20 anos, 50 anos, 100 anos, dirão: isto comemorou alguém que foi o nosso primeiro líder e o nosso primeiro presidente. Isto é, o homem que nos deu o sentido de uma comunidade. E a pergunta que se pode fazer é esta: mas vale a pena vivermos em comunidade? A minha resposta é simples. Será que nós podemos viver sem ser em comunidade? Porque todos nós precisamos voltávamos ao estado da natureza. É o estado da natureza que não responde às nossas necessidades. Repare, nesta entrevista, nós aqui estamos a precisar à vista 3 pessoas. Aquele senhor que nos grava, meu amigo pergunta e eu respondo. E que debatemos todos. Ou seja, todos em todas as atividades da vida temos o sentido de pertença a alguma coisa em conjunto. Ora bem, quando os valores têm alguma transcendência, isto é, representam um povo, representam uma aspiração de uma comunidade, eles devem ser matriciados de uma forma de comunidade política, a chamada Gesellschaft. E quando chega assim, temos então a origem a um Estado. Ora, quando chega a organização de um Estado, nós somos obrigados a preservá-lo e defendê-lo. E não, com esta aceleração histórica dos últimos 30 anos, a criar condições para, de repente, criarmos a sua erosão. Eu não estou a dizer que o Estado é o único responsável pelas relações internacionais. Hoje em dia há atores individuais e grupais que têm papel mais relevante do Estado. Empresas, as grandes empresas petroleiras, as grandes empresas energéticas, os grandes sistemas bancários, que têm uma força e um poder muito maior que alguns Estados. Mas que têm também a obrigação de terem aí o princípio, bem assente o princípio da solidariedade entre o seu portfólio de negócios, não é? E, sobretudo,
um sentido de responsabilidade para com os Estados onde está. Uma empresa que pertence a um Estado, que está num Estado, tem obrigação perante os cidadãos desse Estado de respeitar as leis, respeitar as obrigações sociais, proteger o ambiente, proteger a qualidade dos produtos, por exemplo. Mas quando uma empresa tem os capitais no exterior, uma empresa chamadas transnacionais, os capitais estão noutro sítio, mas vêm aplicar-se noutro sítio, por exemplo em Angola, têm a mesma obrigação de respeitar os mesmos direitos dos cidadãos. O mesmo ambiente angolano, as mesmas pessoas de Angola, os trabalhadores de Angola, quer dizer, precisam de respeitar um conjunto de patrimónios que são fundamentais, sob pena de não existir nada a que nos agarrarmos. Nós conseguimos transformar o mundo de um mundo de luta entre pessoas num mundo com regras e com disciplina. E com regras, em que as pessoas sabem que se cumprirem, tudo bem. Se não cumprirem, têm de assumir responsabilidades por isso. Se nós de repente queremos um sistema em que pelas lutas de poder na cúpula ou nas cúpulas entre os atores sociais, de repente retroagimos e voltamos ao passado, em que destruímos as regras que nos regem, o que é que fica? Fica o caos. Veja, por exemplo, o que aconteceu, o que acontece, por exemplo, em alguns países do Norte de África. Já vamos evoluir para essa questão do Norte de África. É um exemplo mas concreto. Partindo desta concatenação que o professor está a fazer, como é que situaria aquilo que é as consequências da crise económica e financeira internacional neste enquadramento que o professor estava a fazer? A crise económica e financeira tem várias repercussões e sérias. Todas elas estão expressas de um modo que responde à ideia que temos hoje de globalização. Isto é, em tempo real, uma pessoa carrega num computador em Luanda e vende ações em Nova Iorque ou compra em Pequim. Quer dizer, em tempo real faz-se um conjunto de coisas que no passado assim não era. Só que essa liberdade de circulação, essa liberdade de comércio, essa liberdade de movimentação de capitais tem problemas complicados que lhe estão associados. Como, por exemplo, quando os especuladores ou alguém especulador financeiro vai fazer um jogo financeiro sobre a moeda de um Estado. Especulação. Lembra-se com certeza da grande crise de 1992, da Libra inglesa. Um jogo de especulação sobre a Libra, ou seja, sobre a moeda nacional de um país. E a pergunta que eu faço é tudo legítimo nesta nova finança mundial ou há áreas que deviam ser reservadas? Mas isto agora moral, tem que se trabalhar muito na questão da regulamentação, professor. Ora bem, você está a tocar a questão essencial. Nós devemos fazer corresponder à maior abertura, à maior mundialização, à cada vez maior globalização, temos de fazer corresponder um sentido de maior regulação. Para quê? Para que nem tudo seja possível. Nós, na nossa vida entre pessoas, nem tudo é possível. Eu não o posso agredir. Você não pode insultar. Porque estamos no direito do domínio penal. Isto é, estamos a violar as nossas regras de convivência sadia e normal. Temos que transferir regras e criar regras e transferir para o patamar das finanças, da economia, regras de convivência sadias. Isto é, eu posso ser melhor que o outro, posso ter preço melhor, posso ter qualidade de serviço melhor e, como tal, ganho mais encomendas. E, portanto, tenho melhor futuro. Mas o que eu não posso é fazer batotas. O que eu não posso é usar, por exemplo, de um poder muito forte, e esmago o meu adversário. A globalização que fez em alguns casos foi criar poderes dos grandes e destruir o poder dos pequenos. A globalização, em muitos casos, não fez só aumentar a diferença entre países, fez clivagens dentro dos países. Dentro das comunidades. Os setores mais modernos crescem, os setores que não se adaptam, por educação, por formação profissional, por sistema do ensino não adaptado, fenecem, caem, morrem, entram na miséria. Portanto, nós temos que criar condições para associar dois fenómenos. Por um lado, a maior globalização, permite que eu esteja aqui, vá um dia, se quiser fazer uma operação aos olhos, vou à União Indiana e lá estarei, serei bem tratado. Alguém quer viver um rinoceronte do mundo, está na China ou está nos Estados Unidos, vem ao Quanto Cubano e vai visitá-lo, só tirar fotografias. A ver o resto não. Mas, portanto, todos nós podemos aproveitar de cada país, de cada comunidade, um conjunto de regras e de valores que podem ser benéficos a todo o mundo. Mas temos de fazer com regras.
O que está a faltar é regras da globalização que permitem que este liberalismo nascente, desde cerca de desde a queda do Muro de Berlim, 1989, 90, desde essa altura, criou-se um movimento que é positivo em algumas coisas, mas que é negativo noutras, porque é positivo em termos mais acesso, mais qualidade, mais capacidade de conhecer, mais capacidade aquisitiva, tudo isso é ótimo. Mas não podemos dar o poder que daí decorre só a uns muito fortes. Professor, senão esmagam. Vamos colocar um ponto e vírgula nesta dimensão da nossa conversa, porque naturalmente que há muito que se lhe diga sobre isto. Vamos colocar um ponto e vírgula, se não a retomarmos hoje, há de ser um dia, com certeza. Mas por sua ideia básica. Exatamente. Sim à liberalização, mas com regulação. Com regulação. Professor, vamos a questões também muito preocupantes em relação ao mundo que nós vivemos. Estou a referir-me às questões de paz e segurança e, desse ponto de vista, há que falar das questões das atividades dos grupos terroristas, por exemplo. Ajude-nos, por favor, a perceber o que é que está a acontecer no mundo hoje. Vamos nos localizar, por exemplo, no Médio Oriente e aquela região da Ásia Menor, no Golfo Pérsico, necessariamente, por exemplo. O que é que está a acontecer, Estão a acontecer é que, digamos, simultaneamente 2 ou 3 problemas distintos que têm que ser pensados em conjunto. André Malraux, que era um dos grandes ministros do Jornal de Gaulle, ministro da Cultura do Jornal de Gaulle, o grande mestre da cultura, dizia uma coisa muito interessante. O século XXI ou é religioso ou não é. Nós pensámos que as religiões estavam mortas. Pensávamos que as religiões não tinham papel histórico importante. Não é assim no Islão. Não é assim na religião islâmica. Que hoje em dia é central a toda a questão da vida política e social dos cidadãos, das pessoas que vivem no mundo árabe, mas que está atravessada por um conjunto de visões fortíssimas. Ou seja, se o meu amigo olhar para um tunisino, um argelino, um saudita, um coetiano, todos são árabes, todos falam árabe, todos falam a mesma língua, todos leem o mesmo livro sagrado, que é o Corão, mas são tão diferentes entre si. E não por razões étnicas, mas por razões de vivências religiosas dentro do Islão. Ou seja, o Islão não é unívoco. O Islão não é uniforme. O Islão tem um conjunto de visões profundas no seu interior que, em grande parte, geram movimentos dentro deles próprios, uns contra outros. São esses movimentos que hoje estão a degladiar-se também? Há 2 explicações. Essa é a primeira. A mais histórica, dentro dessa primeira, o degladiar interno é a tensão entre os xiitas e os sunitas. Como sabe, os xiitas é um ramo que nasceu mais ou menos no ano 750 depois de Cristo, e que hoje em dia é predominante no Irão. No Irão, um pouco na Síria, no sul do Líbano e no sul do Iraque. Essa é a primeira tensão entre xiitas e sunitas, que é uma tensão que tem 1300 anos e que não está resolvida. Muito mais grave que a tensão entre católicos e protestantes está ultrapassada, por exemplo. O cristão está ultrapassado. A segunda tensão que existe decorre de uma perspectiva que não tem sido bem pensada. O Ocidente, os países ocidentais, sempre tiveram a pretensão do chamado eurocentrismo. Isto é, o mundo girava em volta da Europa, do Ocidente. O Ocidente hoje em dia não é só a Europa, coitada. Coitada. Mas enfim, Europa... Pronto, quem fala do Ocidente geralmente vamos à Europa e aos Estados Unidos. É a cultura do Atlântico Norte. Exatamente. Que foi projetada em outras partes do mundo. Hoje em dia percebeu-se e tem-se percebido ao longo da história que algumas provocações feitas, algumas tensões operadas sobre o mundo árabe causam reações árabes terríveis que se repercutem em séculos. Dou-lhe 3, 4 exemplos. O primeiro é a invasão dos mongóis em 1248. Está ainda a falar da época de Gengis Khan? Exatamente. Tamerlão, Gengis Khan, quando veio das estepes da Ásia Central, da região que é a Quirguínia, do Cazaquistão, do Uzbequistão, e vêm todos da Mongólia, dos desertos interiores, e vêm para o Ocidente, e vêm ocupar, tomar conta, em grande parte, do Império Abássida. Isto é, destroem o movimento, e quando vêm, os árabes ficavam atemorizados.
Não sabiam o que ia acontecer com a vitória. A cavalaria mongol era, digamos, estrategicamente era a melhor unidade militar de conquista que existia nessa altura. Bom, só para dizer que nessa altura houve um pavor enorme dentro do mundo árabe, que levou o mundo árabe já há 8 séculos, mais ou menos, a pensar que a solução era regressar às origens. O mesmo problema se passa no século XIX, quando a Turquia, hoje em dia a Turquia, naquela altura o Império Otomano, que era o Império de Constantinopla, e hoje em dia que dominava próprio, digamos, toda aquela zona, dominava a Península Arábica, dominava o Iraque, dominava o Norte de África. O Império Otomano, até parte do século XIX, era o império que controlava o mundo árabe. O que aconteceu? Quando se desmantela o Império Árabe, o Império Otomano, porque os turcos não acompanharam a força dos alemães, dos franceses, dos ingleses, e começaram a ficar para trás. Quanto mais ficam para trás os turcos, mais complexos têm, e nessa altura mais se cria uma ideia traduzida após a Primeira Guerra Mundial da cisão do Império Otomano, os seus despojos, que são partilhados, não pelos árabes, mas entre franceses e ingleses, chamado Acordo Sykes-Picot. Há um filme que eu recomendo ler a visão, que é o filme Lawrence da Arábia. Lawrence da Arábia. É um filme muito interessante, que demonstra o período de 1917-18, em que é dado aos árabes a ideia de que os turcos eram os vossos colonizadores, estão no fim, agora a independência é para vocês. E os árabes acreditaram. O que é que aconteceu? Em vez de darem aos árabes a independência, fazem os ingleses e os franceses uma partilha, em que a Síria e o Líbano é para a França, o Iraque e o Kuwait é para os ingleses, petróleo para ingleses, chatice para os franceses. Bom, isto magoou o mundo árabe. Começou a perceber que, afinal, muitas das coisas, das relações entre o Ocidente e o mundo árabe, nunca eram a favor dos árabes, eram sempre a favor do Ocidente, incluindo a escolha de alguns líderes políticos, por exemplo, no Egito. Como reação a isso, e mais tarde como reação até à intervenção norte-americana e inglesa no Iraque, foi uma intervenção que não resultou. É uma intervenção que nunca se devia ter feito. Mas se tivesse feito como se fez, então não podia acabar tão cedo. Ou não se fazia, ou se fazia, tinha que demorar mais algum tempo para deixar algumas instituições sólidas e não titubeantes e a flutuarem. Por causa disso tudo, criou-se no Ocidente, no mundo árabe, uma reação de desconfiança e de temor perante o Ocidente. Tanto aquilo que alguns analistas costumam conotar como uma guerra de civilizações, nesse caso. A guerra de civilizações, estamos a falar, que alguns analistas, tudo o professor Huntington fala, é de um choque inevitável entre o Islão e o cristianismo, e o mundo ocidental. Eu não sou a favor dessa tese, porque, como há pouco lhe disse, Dr. Isidro, estamos a pensar que o Islão é único. Não é? Há lutas dentro do Islão, como há bocado lhe disse. E há lutas também, há problemas de relação entre o Ocidente e o mundo árabe. O exemplo que acaba de dar, e que eu estive a falar, é um desses exemplos. Ou seja, o mundo árabe reagiu negativamente, reagiu até em termos de alguma dor, em relação ao tratamento que o Ocidente lhe fez. E como tal reagiu do mesmo modo que reagiram os mesmos árabes no século XIII, quando os mongóis vieram. Ou seja, quanto mais a influência externa, europeia, ocidental, mongol, se estabelece sobre o mundo árabe, mostrando que ele é débil, que ele é fraco, que ele não tem a importância e a categoria que o mundo árabe, paralelamente tem em relação ao Ocidente. Então, nessa altura, qual é a reação árabe? É voltar em termos religiosos a pensarem nos termos fundamentais em que o Corão foi escrito. É o chamado movimento salafita. Os salafitas são sunitas, isto é, sunitas é uma das duas obediências maiores do Islão. Os xiitas são 10% do Irão, os sunitas são todos os restos. Professor, nós já vamos prosseguir nesta análise. Chego aqui à conclusão que,
para além de outros atores que nessa altura estão envolvidos naquela situação conturbada nesta região, por exemplo, do mundo, há uma questão essencial que passa por esta questão entre os sunitas e xiitas. Portanto, nós vamos poder continuar esta conversa para abordar outras Mas questões. só para acabar, nota para fixar bem. Além do conflito sunitas-xiitas, dentro dos sunitas, que é a maioria, 90%, há conflitos de interpretação religiosa. Há aqueles que vão aos fundamentos, os salafitas. E são estes que reagem tanto mais duramente para o Ocidente, contra o Ocidente, quanto mais sentem que o Ocidente está ameaçado. As duas derivas, as duas razões que levam hoje, em grande parte, ao terrorismo, situam-se nestes dois parâmetros. Isto é, o problema da tensão, da dor, da violência dentro do mundo islâmico é primeiro dentro dos próprios islamitas. Entre eles, no Daesh, o exército islâmico, o califado, mata quem? Matam tudo que aparece de árabes que não lhes obedecem. Muito bem, professor, nós vamos poder prosseguir esta conversa. Hoje em TPA Global tivemos o prazer de entrevistar o senhor professor doutor engenheiro Ângelo Correia, um especialista em estudos geoestratégicos, com quem falamos sobre geopolítica e geoestratégia internacional.